Fala galera, bom dia, beleza? Fazer um resumo rápido, que tentar ser o mais rápido possível para fazer um resuminho aqui do índice futuro e do dólar futuro, tá? Começar pelo dólar, sempre começo pelo gráfico diário. O ativo está em tendência de baixa, dentro de curto prazo, dentro desse retângulo, correto? Dentro desta baita lateralidade, tá? E eu estava avisando aqui, galera, um afunilamento, tá, do preço. Se a gente ligar aqui alguns canais aqui, a gente pode identificar, ó, um certo afunilamento entre resistências e suportes, tá? Esse suporte aqui horizontal e essa resistência aqui horizontal também, ela também tem a sua relevância, porém é o ponto mais significativo de toque seria nessa faixa, né? Onde temos esse toque, temos esse, ó, temos esse aqui e temos esse aqui também, tá? Porque eu tirei aqui sem querer. Correto? Então aqui são zonas de resistência muito importantes, essa faixa aqui dos 4,60, dos 5,46, 5,49 até 5,50, mais ou menos. A gente tem essa força aí de resistência, né? Então a gente tem que traçar aqui uma zona de resistência, não necessariamente trabalhar com uma linha fixa, né? Nenhum trade trabalha dessa forma, tá? Mas como eu já sei que tem ali essa faixa, então eu não ligo tanto. Na minha análise eu já sei, já estou ciente que tem essa região, então não preciso ficar traçando toda hora essas regiões, tá? Mas é importante sim a gente sempre estar no gráfico aí, sempre com essas regiões traçadas, né? Ó, região aqui de forte suporte, apesar que a de mais toques foram aqui, essa mais acima, tá vendo? Essa região mais acima, tivemos vários toques, ó. Tivemos essa, olha o tanto de toque, falsos rompimentos, e agora rompendo mais uma vez. Olha também aqui esse cabeça desse pivô onde veio, né? Aqui justamente aqui no comecinho da movimentação. Então a gente tem essas regiões de suporte, regiões de resistência. Eu tenho essa LTA aqui afunilando o preço e tem essa LTB também afunilando aí o preço, tá? Então a gente tem, se a gente dá um zoom mais aqui, a gente tem como se fosse o mesmo cenário dessa região se repetindo aqui num prazo até menor. Por exemplo, né? A gente teve essa movimentação primária, depois ela frustrou e ficou dessa forma. Então a gente tem quase que o mesmo cenário se repetindo, tá? Bem, enfim, isso aqui eu quero fazer uma análise rápida, então não preciso ficar ensinando isso aqui. Não sei se vocês devem saber já. Então no gráfico diário eu tenho projeções aqui específicas para o dólar, tá? Projeções que eu estou trabalhando. O ativo está batendo nessa região de suporte aqui. Porém eu fiz uma projeção, galera, micro e uma macro. Ou seja, eu fiz uma projeção do gráfico diário e eu fiz uma projeção dos 60 minutos. A dos 60 minutos já está aqui, tá? Em roxo. Coloquei ela de cor em roxo, tá? E a do gráfico diário é porque eu tirei para despoluir um pouco o cenário. Justamente eu fiz essa projeção aqui dessa movimentação, ou seja, ele testou ontem, né? Ele testou aqui no dia 21 esse primeiro alvo, tá? No dia 22 ontem ele testou novamente, não conseguiu romper, e hoje
tentando romper, tá? Tá sofrendo muita defesa aqui nesse rompimento, mas tá rompendo, mas violou, né, para baixo. Então o primeiro alvo aqui macro ele já conseguiu buscar, né? Vou botar aqui, galera, de uma cor diferente, vou botar lilás. Então vai ficar dessa cor aí, mesmo temporariamente, depois eu troco essa cor. Então, aí a outra projeção que eu fiz, que é a dos 60 minutos, foi desse topo com esse fundo, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho um micro pivô também dentro de um time menor. Depois que ele rompeu essa bandeira, essa bandeirinha formada aqui dentro desse canal de baixa, nesse padrão de afunilamento, nesse breakout, tá? Apesar que eu não considero tanto esses padrões dentro dessas lateralidades, não considero pivô aqui dentro, porque costuma falhar muito menos padrões de continuação. Porém, como o objetivo aqui é vir buscar realmente essa região de fundo, essa região de suporte, essa bandeirinha ela até valeria, porque ela fez um repique, né, até a média móvel aqui de 20, porém, mesmo ela flat, ela serviu como uma resistência temporária aqui, e rompeu, teve o rompimento, chegou no primeiro alvo aqui dessa projeção, e agora, se ele conseguir vir, furar essa zona aqui toda essa região aqui de suporte de muita força, o próximo alvo seria aqui nos R$5,06, ó. Então aqui seria o próximo alvo em 100% da projeção, tá? Por enquanto, o ativo segue firme tendência de baixo, trabalhando no campo negativo, né? Só que está sofrendo uma forte rejeição no momento, mas é assim mesmo, tá? Então nos 60 minutos a gente teve figuras, né? Ontem foi um dia complexo para fazer operações, até sair dessa região aqui, não deu para identificar muita coisa, mas teve, tá? Perdi alguns. E hoje, né, o ativo conseguiu romper mais uma vez aqui esse padrão de cunha, né, flâmula, sei lá que para mim tudo é padrão de correção, tá? Flâmula ou bandeira é tudo padrão de correção, é óbvio que é padrão de correção. Cunha já é padrão para mim de reversão, tá? Tenho isso em mente. Então, galera, hoje ele abriu, tá? Aqui foi a mínima de ontem, o fundo de ontem, ele abriu rompendo, né? Ele abriu aqui sem gap, atacou diretamente aqui já essa mínima de ontem, fez um pullbackzinho, tá? E abriu venda na violação já da mínima do terceiro candle com stop na máxima do mesmo candle 3, tá? Então essa foi meu primeiro trade de hoje. Foi uma operação que eu fiz hoje, porém foi bem difícil, né, projetar um alvo, já que eu queria buscar aqui esse 127.2. E eu também tinha um alvo ainda de ontem, né? Já que ele cravou todos os alvos aqui, ó, desse pivô, certo? Ele cravou, chegou a romper até os 200%. E eu acabei usando a projeção ainda de ontem, né? Já que ele tinha rompido todos os alvos, aí eu tava usando esse pivô aqui de ontem ainda, ó. Então ele chegou a romper também o 127.2. Faltou poucos pontos para vir buscar o 161.8, onde eu estava querendo finalizar minha operação. Então seria uma operação aí de risco, retorno, meu retorno de 23 pontos com um risco aí de 12 pontos de stop, porém a partir do momento que esse candle fechou aqui, eu já botei meu stop no 0 a 0, tá? Então o stop foi curto, foi grande inicialmente, mas depois que confirmou aqui com essa pancada, eu botei meu stop para o 0 a 0. Para o 0 a 0, tá? Então essas foram as projeções que eu estava trabalhando ontem, tá? Aí o mercado começou a corrigir, tá? Eu tentei pegar uma venda aqui, tirar aqui um pouco desses fibos. Vou tirar tudo, depois eu recoloco novamente. Eu tentei pegar uma venda aqui, galera, ó, nesse repique, tá?
Stop tava é um PC, né? PCzinho na média de 20 períodos. Stop em menos de 8 pontos. O ativo chegou a andar até 9. Depois que ele bateu aqui a retração de 61.8 desse prazo menor, olha, dessa correção, tá? Ele parou, bateu em 61.8, onde eu coloquei um parcial, que eu queria finalizar essa operação justamente na mínima do dia, né? Minha venda foi aqui, meu stop na máxima. Ele pegou o primeiro parcial, já desloquei o meu stop para o break-even. O ativo acabou, voltou, me estopou, e não veio buscar o meu segundo alvo, tá? Então depois ele tentou dar uma compra aqui, mas eu não quis entrar porque formou 1, 2, 3 de compra. Deu compra, porém chegou só até 61.8 também. Deixou novamente um candle de dúvida, um spin top em cima de 61.8, que também abriria venda, tá? Essa venda a gente pode aqui ajustar o próprio Fibo, tá, do dia, e olhar onde ele veio buscar mais uma vez 61.8, tá? Deu 15 pontos. Então o dólar ele tem esse costume de respeitar bastante retrações de Fibo, tá? Se você souber trabalhar com isso, ele costuma respeitar bastante. Se você trabalhar só com Fibonacci, você não precisa usar muito médias móveis, tá? Somente uma média de 20 meses para você identificar a tendência de curto prazo. Então aqui ele deu essa operação, mais um gatilho de venda, né? Porém, eu não fiz nem essa operação, nem essa aqui. Essa compra aqui não faz sentido eu fazer um trade nesse movimento, sabe? Apesar que teve um micro pullback aqui, talvez pelo time de 1 minuto a gente identificaria 1 ou 2 minutos, porém são prazos aí que geram falsos movimentos, tá? Então não faz tanto sentido. Beleza? Agora que ele parou aqui em 61.8 dessa nova perna de alta que se formou, se romper essa máxima, que como ele já não vai romper, porque formou um inside bar em seguida, esse inside bar aqui vai me passar ponto de contração. Se ele romper a mínima, ele pode jogar até vir buscar 78.6. Se romper a máxima, pode testar o topo. Parece que vai vir para perder a mínima, né? E mesmo assim ainda pode falhar, né? Então esse é o micro cenário do dólar. Eu só fiz uma operação no ativo. E tá se confirmando, hein? Olha que legal. Que pancadinha que tá vindo. Força vendedora de quase 60% de pressão. Então é isso, galera. O dólar, mesmo com baita volatilidade hoje, com uma volatilidade subindo e descendo aí para cima e para baixo, né? O ativo tá flertando aí mais ou menos 40 pontos entre máximas e mínimas. O dia já tá não definido ainda, né? Mas provavelmente ele vai fechar mais próximo da mínima possível. Aparentemente é o que o cenário prevê. Por quê? Porque eu estou em tendência de baixo, então o ativo tem que seguir a tendência de baixo. A gente seguindo a tendência macro, a gente vai identificar bastante aí esses possíveis pontos, tá? A gente vê aqui a VWAP sem fundamento nenhum mais, já é 11 horas, então ela não tem mais utilidade para mim. Por isso eu costumo sempre trocar já depois das 10h30. Depois das 10h30 aí, 10h40, já troco de janela, deixo só a média de 20 dos 5 minutos e a média de 20 dos 60 minutos, tá? E uma média de 8 aqui, bem clarinha mesmo, para tentar pegar algum PCzinho na média de 8, bem agressivo. Nesse candle dessa forma aqui, galera, se ele fechar bonito, dá para fazer uma venda. Porém, né, como eu já fiz minhas operações, não vou fazer nada. Então essas foram as possibilidades do dólar para hoje. Correto? E agora eu vou lá para o índice futuro, tá? O índice futuro deu uma bela torricada para cima. Eu desenhei aqui, galera, um canal de alta em deriva. Olha só esse canalzinho de alta em deriva. Porque ele fez um topo, né? Ele chegou a andar um pouco de lado, perdeu esse fundo, veio parar na média de 20 para de 60. Atacou, né? Ficou em topos e fundos ascendentes aqui até chegar a formar uma nova máxima.
e depois ele recuou para o fundo novamente. Então ele formou-se para mim aqui um canal de alta em deriva, tá? É um canal de alta em deriva, que esse canal ele está rompendo, acabou de romper o canal de alta. Quando acontece dessa forma aqui, a gente tem duas possibilidades, tá? Geralmente eu gosto de fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um zoom, vou botar nos 15 minutos para despoluir um pouco aqui o cenário, uns 15 minutos mesmo. Para vocês verem como que eu trabalharia pegando aqui os próximos alvos, tá? Vou pegar a ferramenta necessária, deixa eu ver aqui, que é, cadê? É isso aqui mesmo. Deixa eu tirar aqui o e-mail é necessário, né? Porque eu botei errado. Eu tenho esse canal correto, um canalzinho de alta, e eu tenho o primeiro alvo aqui em cima, tá? Eu tenho o primeiro alvo, só que eu não estou usando essa configuração. Vou tirar aqui esses níveis. Só um minutinho, galera. Eu tirar aqui remover 261, 200 e 161 também. Tá aí, tá? Então eu tenho o canal de alta. Esse canal ele foi rompeu, né? O ativo rompeu esse canal de alta. Se ele chegou a romper esse canal de alta, o que eu tenho que fazer é duplicar esse canaldinho para cima, correto? O problema aqui é que ele não está cravando perfeitamente nesses topinhos, né? Não está cravando perfeitamente nesses topinhos aqui. Mas não tem problema, tá? Então vamos projetar aqui o primeiro alvo, tá? O primeiro alvo a gente só estende aqui para 61.8, ó. Eu posso usar esses topos aqui, ó, que estão sendo mais interligados, esse topo e esse topo aqui, ó. Tá, é tudo questão de sombra. Essas sombrinhas aqui puxando para cima aqui, às vezes atrapalha realmente. Então você tem que ser um pouco mais, o ponto que você marcar é o ponto que você tem que usar e acreditar, tá? Não tem essa de ficar procurando os pontos exatos, não. Como aqui é uma zona de resistência, não dá para traçar um ponto exato, tá? Porque tem uma leve divergência aqui de topos. Não tem problema. Coloca a linha do fibo nos pontos mais relevantes, nos que estão tendo mais toques, que para mim foi esse aqui que eu marquei. Então o primeiro alvo do retorno desse canal justamente está sendo aqui, ó, tá? Nesse retorno. Então quando bater aqui, quando eu tiver bater, pode ser o primeiro alvo, ó, tá? Depois pode corrigir e tentar buscar o que? O próximo alvo. Onde está o próximo alvo? Aí a gente joga para cima para 100% do canal. Ó, temos mais um retorno aqui. Aparentemente está marcando aqui 111.762 mil pontos, tá? Então, enquanto ele não testar aqui esse canalzinho, a gente vai trabalhar com esse primeiro alvo. Então, galera, é uma forma legal de você projetar canais em deriva ou bandeiras mesmo. Esse tipo de projeção aqui eu gosto de usar ele bastante em projeções maiores, tá? Nesse caso aqui, como é um retângulo, como é um canalzinho, quer dizer, como é um canal em uma deriva de grande proporção, né? Bem grande, então eu costumo fazer esse tipo de projeção. Quanto é menor, eu já não uso mais tanto. Quanto ela está pequena, eu não costumo usar muito. A gente também teve aqui essa região de resistência que foi testada 1, 2, 3, né? E agora veio o rompimento, também é válida, tá? Também eu tenho uma projeção dela para cima. Eu vou fazer a projeção dela também para cima.
eu posso pegar esse fundo, tá, com a máxima aqui e projetar para cima. Então temos muito próximo aqui. Na verdade eu vou ignorar essa sombra aí, vou botar aqui, ó. Olha que legal, os alvos aqui quase que se confluindo, né? 111, 792 e 111 aqui o primeiro alvo. Tudo se confluindo aqui nessa região, tá vendo? Ó? Então aqui é um ponto chave de alvo, tá? Pessoal, redesenhar aqui mais uma vez esse canalzinho, já que temos também. O índice nos 5 minutos está dando uma bela compra aqui, tá? Eu só marcar, preencher aqui para ficar marcado. Então a gente tem tanto esse retângulo, né, que foi rompido para cima, quanto esse canalzinho também interligando aqui esse fundo com esse fundo, esses topos aqui, ó, esse topo com esse topo com esse topo, tá? Se a gente interligar esses topos aqui, esses fundos, a gente tem um canal em deriva. Se a gente interligar aqui somente a resistência, a gente também tem um retângulo, tá? Então tá tudo subjetivo, tá? A gente tem essas duas projeções que estão se confluindo aqui nessa região, correto? Então aqui é um bom alvo aí para o índice futuro. No 5 minutos eu identifiquei uma compra, tá? Porém eu não quis operar essa compra justamente porque estava nessa região de resistência, que foi esse cenário aqui, tá? Acabou que demorou a evoluir, mas evoluiu e foi embora. Olha lá, está indo buscar o primeiro alvo já. Quer dizer, o primeiro alvo do canal e o 100%, né? Compra aqui, galera, foi justamente aqui, ó, nesse candle ou nesse candle de dúvida aqui, ou na troca de polaridade, tá? PCzinho na média 8, ó, ao vivo aí, indo buscar os alvos, tá? Deixa eu dar uma olhada no diário, né? Não olhei o diário aí do ativo. Como eu falei ontem, né? Na verdade eu compartilhei ontem esse possível cenário. Eu vou mostrar no Ibovespa, o que eu mostrei foi no Ibovespa, né? Olha que legal. O que eu tinha mostrado aqui ontem, galera? Justamente eu mostrei. Vou botar só com a média de 20, ó. Justamente eu mostrei aqui esse spinning side, tá? Spinning side. Spinning side. O objetivo do spinning side aqui é buscar como alvo a média de 50. Mas eu tenho uma projeção desse micro pivô que se formou nos 60 minutos. A gente não pode esquecer essa projeção dos 60 minutos, tá? Eu vou tirar essas retrações tudo aqui só para despoluir um pouco o cenário. Vou desconfigurar também esse canal aqui temporariamente, depois eu coloco novamente. E também vou tirar esse aqui, tá? Então tivemos aí o spin side acionado hoje, tá? O objetivo aqui é buscar a média de 50. Pode ser que não venha hoje, tá? Stop na entrada aqui, stop na mínima do candle. Acionou e está indo embora. O objetivo é buscar essa região. O alvo desse micro pivô está cravando agora justamente 100%, correto? Está cravando 100%, próximo alvo 161,8. Olha o pivôzinho nos 60 minutos, galera, como ficou perfeito. Tá vendo? Teve o processo acumulativo, né? Eu até comentei, se ele não vir para buscar aqui, ó, a troca de polaridade, né, a região de interesse aqui, a cabeça do pivô como um pullback para poder seguir o movimento, ele vai ficar lateralizando até a aproximação da média de 20 períodos, tá?
Ele vai ficar lateralizando, armando um possível power breakout. No caso que ele armou já um breakout porque ele chegou a fechar abaixo da média de 20 períodos. Depois retornou para cima. E olhando aqui os 60 minutos, a gente vê mais claramente interligando os fundos, ó. Justamente aqui é esse canalzinho de alta em deriva, esse canalzinho em deriva aqui, essa bandeira em deriva, vamos dizer. Tá, então ele cravou aqui o alvo 100%, tá? Cravou 100%. Nos 15 minutos eu tinha feito a projeção micro. É porque eu tô no Ibovespa, né? Tá certo. Então, aqui no Ibovespa ele cravou 100%. E lá no índice futuro, ó, é a mesma coisa. Tá vendo? Como eu fiz essa projeção micro aqui, mas eu tenho também a projeção do pivô de alta, tá? Vou até colocar ela em outra cor aqui. Vou colocar ela em preto. Ó, já diferentemente aqui do Ibovespa, o índice futuro não cravou 100% ainda. Ele cravou somente o primeiro alvo desse espelhamento que eu fiz, né? Desse espelhamento aqui. E observa também que 100% do pivô de alta ele está confluindo com 100% desse espelhamento menor que eu fiz, tá vendo? Então aqui é uma região de interesse, o ativo pode vir buscar ainda hoje, ou pode parar aqui mesmo, né? E ficar trabalhando o resto do dia aí lateral. Mas como está em tendência de alta no curto prazo, ele pode sim buscar aí o rompimento dessa região. É interessante também aqui mostrar para vocês essa média preta aqui, galera. Olha, presta atenção, que interessante, né? Vou explicar rapidinho aqui esse cenário para vocês das médias que eu estou usando agora, tá? É muito bom, tá? Para mim faz mais sentido no momento. Então eu quero explicar para vocês, ó. Eu tenho essa média preta é a 20, tá? Se eu estou no gráfico diário, é a média de 20 aqui do diário, correto? Média preta, média de 20 diária, a negona, chamada de Batzera como a média a negona aí. Então eu tenho uma média de 20, né? O spin stop, spin side que foi acionado, beleza. Vou para o time frame menor, 60 minutos. 60 minutos eu tenho uma média de 20 períodos dos 60 minutos, tá vendo? Deixa eu pegar aqui até um outro ativo aqui, rapidinho, menos poluído. Pode ser justamente esse aqui. Vou botar aqui no... Vou botar em Petro aqui mesmo para vocês verem. Pra vocês identificar como é que tá funcionando, como eu estou usando agora as médias, tá? Então, eu tenho uma média de 20 no gráfico diário, a preta, correto? Tem as médias curtas aqui por baixo, tranquilo. Essas médias curtas aqui, por enquanto, esse layout que eu desenhei aqui, ele não vai funcionar para análise diária, né? Isso aqui é só para mim operar no intraday, para mim fazer a operação de day trade no gráfico de 5 minutos, tá? Então eu tenho uma média de 20 aqui. Isso vale para qualquer prazo, né? Para qualquer ativo. Porém, eu opero mais day trade é índice dólar. Então, eu estou explicando aqui em Petro mesmo. Média de 20 a negona, tá? Deixa eu pegar até outro ativo aqui mais limpo graficamente. Vou pegar a Ambev mesmo. Tá aqui Ambev. Eu tenho então a média a negona de 20, gráfico diário, média de 20 do gráfico diário. A gente vai lá para 60 minutos, ó. Eu tenho uma média de 20 ainda do gráfico diário. Eu tenho uma média de 20 períodos dos 60 minutos. Eu estou no gráfico de 60 minutos agora. Então eu tenho aqui a média de 20 dos 60 minutos. Também tem uma média de 20 do gráfico diário. Então, ou seja, o ativo está entrando aqui
numa armadilha nos 60 minutos, correto? Então a gente vai para o time que a gente costuma operar, 5 minutos. Olha que legal. Eu tenho uma média de 20 períodos de 60 minutos, eu tenho uma média de 20 logo acima do diário, eu tenho uma média de 20 dos 5 minutos. Ou seja, eu tenho as três médias de 20 minutos, eu tenho as três médias, perdão, eu tenho as três médias de 20 períodos de 3 tempos, tá? Do tempo diário, de 60 minutos e do 5 minutos. Então, eu usando essas três médias, eu consigo tirar bons resultados, seguindo a tendência primária, tá? Essa aqui é a primária, a Negoni é a primária, a vermelha é a secundária e a azul aqui é a terciária. A terciária é onde a gente vai usar para fazer operações de day trade. A secundária é onde vai seguir a tendência principal. E a terciária a gente dá para fazer operações contra essa média, porque é uma distância muito grande, tanto para o índice futuro para qualquer ações. A distância entre essas duas médias aqui, ó, a terciária e a primária, é de mais ou menos 3%. Dá para fazer um swing trade aqui tranquilo, usando pelos 5 minutos, né? Pelos 5 minutos. E a média de 20 dos 60 com a de 20 do diário também dá para fazer operações contra a média primária. Então por isso que eu estou usando esse layout agora. Estou gostando demais, galera. O resultado sendo incrível, né? Óbvio, tem que aperfeiçoar cada vez mais, né? Mas é muito da hora. Principalmente aqui no índice futuro, tá? Eu tenho uma negona aqui, eu tenho uma de 20 de 60, eu estou no time de 60 minutos aqui. A gente vai para os 5 minutos agora. Eu tenho as três médias, tá? Ó, ou seja, o índice futuro acabou de romper a média de 20 do diário. Ele rompeu e olha a dificuldade que ele teve para romper essa média. Justamente nos dados onde saiu as notícias de 10h30, né? Que gerou um pouco de volatilidade. Teve aqui esse pré-pullback para romper, rompeu e foi embora. Cravamos aqui o primeiro alvo agora. Primeiro alvo, né? Temos alvos mais acima e tá tudo certo. Correto. Legal, né, galera? Então, é muita coisa para assimilar, obviamente, vocês não vão entender de primeira mão. Eu vou fazer e tentar gravar, só disponibilizar aqui no YouTube tudo sobre essas médias, qual o significado para me usar essas médias nesse layout, tá? Tem a VWAP também, a única média diferente aqui de time é só a média de 8. Eu só tenho uma média de 8 períodos, que é a média de super tendência. Eu poderia colocar aqui, eu já fiz um teste com a média de 20 dos 2 minutos, mas para mim não gostei muito da média de 2 dos 20 minutos. Da média de 20 minutos dos 2 minutos, não gostei muito porque ela fica muito mais justa dos preços. Então a média de 8 períodos ela fica um pouquinho mais afastada do preço do que a média de 20 dos 2 minutos. Então eu prefiro a média de 8 mesmo, tá? Então tá aí, tá? Média de 8 aqui, ó, justinha com preço. A média de 20 também muito inclinada, bem inclinada mesmo. Então o ativo está em super tendência. A média de 20 aqui, ó, ela começou a abrir um pouco. Você percebe que ela começou a abrir um pouco? Então, ou o índice, se ele não conseguir romper esse aqui para vir buscar logo o primeiro alvo aqui, ele vai ficar aqui, ó, sambando até a aproximação da média de 20 períodos, armando aqui um breakout ou um power breakout, tá? Quando ela começa a abrir, você pode ter certeza que o preço vai querer vir buscar essa média, ou a média o preço. Então ela fica dessa forma, ou a média vai no preço ou o preço vai na média. Quando a média vai justamente no preço, ela vai direto no preço, então ela tem uma impulsão maior para dar mais força e segmenta a tendência. Quando o preço vem na média, ela vai ficar de lado, tá? Vai armar um breakout, aí vai vir a média e boom para cima. Beleza?
por enquanto aqui tá seguindo forte, né? Média 8 dando super tendência, ativos acima do preço, acima das médias. Estamos rompendo aqui agora o primeiro alvo, né? Região de alvo aqui importantíssima aqui, ó, provavelmente pode ir buscar, tá? Deixa eu dar uma última recapeada no dólar. Dólar na faixa de gás aqui, né, sem condição alguma de operações, média 20 flat. VWAP cortando o preço, porém a VWAP já não me interessa nesse momento. Então eu jogo para cá. Beleza? A única média que está faltando aqui é só a média de A20 do diário, que eu esqueci de colocar aqui. A gente coloca aqui, ó, média de 20, tá? Utilizar tempo personalizado. Bom, você quer usar de minutos, de meses, semanas, dias, segundos, o que você quer usar? Eu quero usar de diário, então a gente vai botar do diário. Quantos dias? Só de um dia. Tá aí. Onde é que tá a média? Olha lá onde tá a negona. Bem distante, né? Vou botar em preto. Com esse pessoal de 5. A gente vai lá, vai aumentando o time frame. Ó. Aqui é os 60 minutos. O preço está batendo justamente aonde? 5,27. Tá vendo? 5,27. A negona está dando 5,27. 5,27. Vamos pro diário. A negona tá batendo aonde? Aqui, ó. (5,27). O tempo dela não muda, tá? O tempo, a posição da média não muda, somente o time frame que vai mudar, mas a média continua posicionada no mesmo lugar. Isso que eu achei da hora, né? Isso que eu achei da hora. E justamente essa média aqui, ó, a média de 20, né, dos 60 minutos, bem coladinha com o preço. Mas eu tenho uma média de 8 aqui por cima. Aí vai diminuindo e vai aparecendo as outras médias, ó. As 3 médias. Então o dólar está em tendência direto de baixa, média de 20 do diário por cima, média de 20 de 60 por cima e média de 20 aqui entre os preços, trabalhando acima do preço também. Então a gente tem tendência direta do ativo de baixa em primária, secundária e terciária. Tá? Então galera, espero que vocês tenham curtido aí. Peguei somente uma operação no dólar futuro, perdi essa operação no índice futuro. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Tá? Comentem, compartilhem, se inscrevam aí no canal. Vamos dar aquela forcinha pra gente. Em janeiro eu vou me comprometer muito mais, né, em soltar vídeos aqui no YouTube. Vou compartilhar aulas do meu conhecimento, de tudo que eu sei aqui, tá? Esse ano eu prometi muita coisa, não cumpri, peço perdão a vocês, porque eu tive tantos problemas pessoais, então não deu para manter alguns projetos que eu queria, né, que eu tive em mente. Acabei excluindo por falta de tempo. Por falta de tempo o grupo que eu tinha no Telegram, o grupo também que eu tinha aqui dentro do Profit, tá? E quem quiser também, galera, me adicionar aqui no chat, tá? Pode adicionar, tá aqui, ó, André Emanuel, tá? Pode me adicionar, vai ser bem-vindo. E pode me chamar aí para conversar também à vontade, não tem problema nenhum. Quando eu estiver online, eu vou ajudar da melhor forma possível, tá? Então, é isso aí, galera. Esperar agora o virado do ano, né? Desejo a todos um bom final de ano, tá? E um bom recomeço de 2023, tá? Recomecem com toda a garra, toda a sabedoria, tá? Com toda a vontade, que não é fácil essa jornada, não foi fácil para mim, né? Mas eu sei que se a gente persistir, a gente chega onde a gente quiser,
tá? Basta a gente ter vontade, persistência, constância. Nunca desista dos sonhos. Eu ainda tenho muita coisa para realizar e desejo o melhor para vocês, tá? O melhor para vocês, beleza? Tamo junto, obrigado mais uma vez. E comenta aí, comenta se estão gostando, se não estão gostando. Comenta o que acha, onde eu preciso melhorar, em que, tá? E obviamente, para mim, eu tenho que melhorar mais em comprometimento comigo mesmo, porque se eu estou fazendo esse trabalho aqui voluntariamente, então eu tenho que fazer da melhor forma possível e transparência possível, beleza? Tamo junto, galera, obrigado por tudo. Fui.